Eu vou avançar aqui com a nossa Luciana Verdolim, porque o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a orientação do governo é ressarcir aqueles que foram afetados pelos descontos indevidos. Mas, Luciana Verdolim, já se sabe como esse ressarcimento aconteceria? Olha, assim, ainda não. Desde semana passada, quando foi feita a operação da Polícia Federal, o governo já está sinalizando com a possibilidade de fazer esse ressarcimento, mas ninguém sabe ainda como é que isso vai ser feito, porque não se sabe exatamente quais descontos eram ilegais, quem autorizou, se teve algum aposentado, algum pensionista que autorizou o desconto, aí ele não teria o direito ao ressarcimento, e tudo isso vai ter que ser feito, vai ter que ser analisado. Tem uma força-tarefa da Advocacia Geral da União com a Controladoria Geral da União e, apesar de já ter aí uma semana do fato, não se sabe exatamente como vai ser feita essa devolução, nem de onde vai sair o dinheiro, porque, na verdade, o dinheiro saiu dos cofres da Previdência Social para as entidades e não se sabe se as entidades terão que devolver recursos, não se sabe se o Tesouro Nacional é que vai fazer esse ressarcimento. Tudo está sendo ainda analisado. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, faz questão de ressaltar que a decisão está tomada, só que não está definido ainda qual vai ser o processo. A gente tem a declaração para acompanhar. A orientação do governo é, evidentemente, reparar o dano causado pelas pessoas que foram responsabilizadas pelo que aconteceu. Mas a maneira de fazer, ontem eu conversei com o Vinícius, ainda não está formatada. Nós vamos encontrar o caminho para isso, porque essas pessoas foram lesadas, né? Nós vamos encontrar o caminho de reparação. Vale ressaltar que na semana passada também o governo tinha anunciado que ia suspender repasses às associações agora no mês de maio. Isso foi formalizado ontem no Diário Oficial da União, então não vai ser feito nenhum repasse no próximo mês e a expectativa é de que as análises já sejam feitas, né, para avaliar como é que vai ser feito essa avaliação, né, de como é que o governo vai resolver esse problemão. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, faz questão de ressaltar que, apesar de ser uma polêmica danada, a expectativa, pelo menos para ele, é de que o INSS saia fortalecido desse processo. A gente também tem a declaração. É evidente, tem toda uma pressão, o meu amigo ministro Lupe, que está explicando, mostrando e mostrando as providências adotadas. Tenho certeza que nós vamos passar por mais esse problema. Nós vamos virar essa página, o INSS vai ser mais forte e mais representativo a partir disso. Acho que é muito importante esse processo de observar que os problemas, eles trazem também oportunidades para a gente aperfeiçoar. Agora, é bom a gente lembrar que já existem regras internas do INSS que evitam esse tipo de atitude, que evitam, por exemplo, cadastrar mais de em bloco a pessoas, né, para que sejam feitos descontos, e que isso foi ignorado pelo INSS, que admitiu que as regras não estavam sendo seguidas, que foi omisso nesse momento. Valeu, Luciana Verdolim, bom trabalho para você. Alan Gani, ministro fala, é uma chance da gente aprender e isso não vai mais se repetir. Pois é, cada uma, né, que a gente ouve. Vamos aprender lições com a corrupção no INSS. Pois é, cada uma. Bom, tem que perguntar para as pessoas, né, que perderam o dinheiro, né, como é que fica? Quem é que vai ressarcir elas? Provavelmente a mesma turma de sempre, né, que vai ressarcir. Porque você não vai conseguir recuperar o dinheiro desviado e aí é o Tesouro. Tesouro somos nós, pagando pela corrupção. Agora, o Segré bem pontuou aqui, Evandro, que isso provavelmente começou em 2016, há todos os indícios disso. Não vejo que a oposição deva se preocupar, né, de retroagir, até porque não houve nenhum grande escândalo de corrupção durante o governo Bolsonaro e olha que vasculharam a vida do homem, né, naquele período. Agora, o que seria a atitude mais correta do governo, do ponto de vista estratégico? Seria afastar o ministro, porque a população ela faz uma associação para o bem e para o mal, de os benfeitos econômicos ela associa ao governo, mesmo que foram reformas iniciadas lá atrás. Mas é assim que a população faz a associação. Da mesma maneira, efeitos negativos
a população também associa ao governo de turno. Então, por exemplo, se estoura lá um grande caso de corrupção, mesmo que tenha ocorrido no passado, começado lá no passado, qual que é a associação da população? Opa, é agora. Então, para o governo também se blindar, o que é bastante importante? Que se afaste o ministro, né? Como, por exemplo, foi uma atitude correta do ponto de vista estratégico com o Palocci lá atrás. Quando começou todo aquele, né, o burburinho lá do mensalão, afastaram o Palocci, que era o super-ministro na época no primeiro mandato do Lula. Inclusive, não queriam afastar o Palocci, mas justamente para não contaminar o governo, afastaram o ministro. E a mesma coisa agora. Então, o que o governo deve fazer, pensando, né, na sua própria reputação, sobrevivência, pensando em termos eleitorais, é afastar o ministro Carlos Lupe. José Maria Trindade, quero muito te ouvir sobre as manifestações, tanto do ministro Fernando Haddad sobre o ressarcimento que pode ou deve ser feito segundo recomendação do governo federal, mas ainda não sabem como, porque o ministro diz também que a Controladoria Geral da União está fazendo um levantamento dos beneficiários que realmente foram lesados, porque pode ser que alguns tenham autorizado num primeiro momento, depois suspendido a cobrança e mesmo assim iriam ou gostariam de receber o período todo. Então é preciso analisar exatamente aqueles que não autorizaram e por quanto tempo que esse desconto não foi autorizado para se chegar ao resultado final do ressarcimento aos aposentados e pensionistas. E aí vem o ministro Marinho dizendo que tudo isso serve como uma lição a ser aprendida. É um absurdo, né? Dizer, eu sou muito incompetente. Eu não sei nada de gestão pública e não sei proteger o cidadão. Porque o trabalho de um ministro é proteger o cidadão, é dar suporte. O ministro da Educação tem que dar suporte, tem que proteger as crianças, um método de ensino e promover uma educação melhor. O ministro da Saúde tem que proteger, prever vacinas, prevenir contra doenças que estão acontecendo e assim por diante. E o ministro da Previdência deveria proteger os aposentados, é óbvio, assim como o Luiz Marinho. Ele está dizendo assim, olha, não sei, nós estamos aqui aprendendo a trancos e barrancos, isso não pode, é o nome do governo, não o governo Lula, não a gestão de Lupe, mas o governo, que é a última instância que o cidadão poderia ter um crédito, poderia acreditar. Esse é um debate muito profundo, que eu entendo que isso deveria cair na conta do CPF, do dirigente. Ele deve ser responsabilizado por isso. Na iniciativa privada é assim. Quando alguém provoca vamos dizer, um prejuízo assim, ele vai pagar. Então, deveria colocar no CPF do ex-diretor do INSS e do ministro, mas não. Vai cair nos cofres públicos, ou seja, nós. Eu acho que uma grande interrogação, isso não é corrupção. Assim, o roubo do dinheiro não é corrupção. A corrupção se dá se essas empresas, e a Polícia Federal já tem um indicativo disso, né, corromperam funcionários do INSS para permitir os descontos com autorizações fraudadas. É muito simples descobrir quando uma autorização não é real. É muito simples, porque trata-se de um profissional daquele setor. Os fiscais da Previdência e fiscais da Receita, que se equivalem hoje, houve um acerto dos dois, são os profissionais do Executivo mais bem pagos. Eles ganham por produtividade até depois da aposentadoria. Na aposentada, eles recebem produtividade. Essa área de arrecadação é um fetiche, né? Então, eles são muito bem pagos, são os maiores salários. E aí, cadê os fiscais, os tais fiscais da Previdência nesse caso? Tem que tomar conta de todo mundo. Esta é uma CPI que deve ser instalada. A outra seria sobre emendas, mas aí eu não acredito que os deputados e senadores estariam dispostos a se auto-investigar. Mas nesse caso aí fica muito clara a exigência de uma CPI. Né? E até a gente sabe que isso pode acontecer na hora de assinar uma documentação, o idoso não se atentar ou a pessoa que é beneficiária assinar por engano, achando que está assinando apenas a questão relacionada à aposentadoria, sem observar que há o desconto ali, mas mesmo assim é preciso haver ainda uma separação da informação. A pessoa ela precisa estar totalmente ciente
se ela assinaria ou não o desconto feito por uma associação. É que proibir, né, Ciro? Exatamente. Tem que proibir isso aí. Exatamente, porque senão já é comum a quantidade de pessoas que assinam um documento sem ler ele por completo, né? Acho que todos nós fazemos isso em algum momento da nossa vida. E aí a pessoa que está ali, depois de enfrentar toda aquela burocracia que ela enfrenta para obter um resultado no INSS, porque essa burocracia não é pouca, né? Ou seja, a burocracia que a pessoa enfrenta para ter acesso ao benefício parece ser diferente da burocracia para ela conseguir tirar o desconto da folha, porque se os sindicatos conseguiram obter todos esses descontos durante anos, mesmo que as pessoas não tivessem dado autorização, ou seja, que burocracia que obteve o sindicato ou a associação? Bem diferente daquilo que a pessoa do perrengue que muitos aposentados e pensionistas passam para receber esse direito. Então, da mesma maneira que há burocracia para conceder o benefício, é preciso haver uma burocracia também para sindicatos e associações e uma informação que também traga a transparência para a pessoa. Olha, isso que você está assinando aqui inclui também um desconto de sindicatos e associações. Você é favorável a esse desconto? Você quer pagar para que esses sindicatos te representem em algum momento? Sim ou não? Se é não, conversa encerrada. Gustavo Segré. Sim, mas tem outros aspectos que me parece que são necessários colocar na pauta, porque aquela medida provisória 871 de 2019 precisamente trabalhava sobre essa questão. Não é possível que o sindicato apresente ao INSS que tem um senhor, uma senhora que está autorizando. Quem tinha que fazer isso era o senhor e a senhora perante o INSS. O sindicato saía do meio. Então aí evitava esse tipo de falcatruas. Como muito bem disse Zé Maria, tem fiscais do INSS que não se tocaram. Mais de 1 milhão de pessoas foram a reclamar no INSS, dizendo: estou tendo descontos que eu não autorizei. E o que foi feito nesse caso? E a quantidade de ações também, Segré. Hoje eu estava conversando com um juiz, uma fonte minha, e ele me explicava. Essas ações dessas pessoas tentando recorrer dos valores que foram descontados sem que elas autorizassem, elas acontecem há anos. A justiça está lotada de beneficiário do INSS que reclama do desconto feito por associação ou sindicato que ela sequer sabia por que estava acontecendo. Então, já não era nenhuma novidade com a quantidade de ações pelas quais o INSS era acionado pela Justiça. E aí vem dizer que agora tem que se aprender uma lição com isso. Essa lição já está sendo orientada, avisada, ilustrada há muito tempo. Mas aí os advogados do INSS, que com certeza são acionados quando tem alguma questão que involucra o Instituto, dizendo: peraí, está aumentando, a quantidade de denúncias contra nós está aumentando, tem alguma coisa que está errada aqui. E isso deve ter acontecido para haver uma apuração e depois uma informação. E isso depois o ministro acabou dizendo, né, que dentro do próprio INSS, parte da inteligência do Instituto começou a identificar esse aumento e aí houve depois a operação da Polícia Federal. Mas aí, preventivamente, quanto tempo depois está falando de dinheiro que é descontado para um aposentado, tem que cortar e chama depois. É a mesma coisa que quando foi a questão da contribuição obrigatória. Foi cortada tudo. Quem queria ia lá e aportava, mas preventivamente corta. O que me chama a atenção, Evandro, e para mim tem uma questão aí legal que pode atrapalhar muita coisa. Nós não estamos falando de corrupção em termos de recurso público, porque era um recurso que saía do INSS e ia direto para o pensionado. O dinheiro que estava sendo descontado era do pensionado, do aposentado, não era do INSS. E aí vem uma reflexão. Quando tem alguma fraude num banco, fraudaram, e eu perdi dinheiro, não tem corrupção aí, não tem nada, é privado com privado. Sindicato é privado, não é público. Aí com o aposentado que é privado, vai ter também um ressarcimento por parte do Estado de alguém que possa ter um fraude bancário? E a resposta certamente será não. Então, como que teria essa diferença? Eu acho que aí tem um peso na consciência do governo dizer: falhei, não cuidei aquele que eu falo que eu vou cuidar, o aposentado, o pobre e tal, então agora tenho que ver como ressarcir. Eu adoraria, primeiro, que tirem todo o dinheiro dos sindicatos e de toda a diretoria de todos os sindicatos, toda a diretoria dos sindicatos, pega todo o dinheiro deles e aí devolve para as pessoas. Tem sindicatos, tem um em Brasília, perto de Zé Maria, que era uma salinha com uma secretária, tinha 360 mil afiliados. Como que pode? Não chamou a atenção de ninguém
que tem um sindicato que atende 360 mil pessoas que tem desconto com uma secretária numa salinha em Brasília, me poupa, né? Arremate, Piper. Então, há muito tempo eu chamo atenção para esses desvios do INSS e principalmente de muitas fragilidades sistêmicas. Como é que pode passar? Porque se de um lado há uma entidade corrupta querendo receber o dinheiro, do outro há o governo que paga, e no meio tem os dutos por onde esse dinheiro passa, veja, não precisa de lei para tentar consertar isso. Isso é um esquema corrupto a olhos, né? Isso demanda administração, gestão. Mas é lógico, se o INSS está pagando e ele está pagando para alguém que não seja o beneficiário, como é que esse esquema pode perdurar por tantos anos assim? Então, quais foram as redes de conivência com isso? Porque isso obviamente não envolve pouca gente. Isso é algo sistêmico, são redes montadas para desviar essa grana toda. E agora, quando o governo fala em ressarcir, isso significa que ele vai pagar de novo. Porque o governo pagou, uma parte foi desviada, então ele vai pagar de novo aquilo que foi desviado. Então, pera lá, porque eles não conseguem apontar ainda a fonte desse dinheiro, né? Então, e se eles não conseguirem retomar, o que tudo indica, porque esse dinheiro já era, né? Provavelmente. Ou eles ficaram mantidos ali numa reserva dos sindicatos. De aposentado. Tesouro morreu. Só corrigindo, Piper. Nós. Pois é, agora. Pagando. E eu acho assim que a cereja do bolo é colocar o ministro Luiz Marinho para explicar. Repito, mas desde que o governo Lula tomou posse, Luiz Marinho e Carlos Lupe são dois ministros que não têm a menor condição de serem titulares dos ministérios que eles ocupam.